Oi, eu sou a Marina, eu vou começar com a introdução e o nosso grupo vai falar sobre a novação subjetiva passiva por delegação. A introdução, então, é que a definição da novação começa com a palavra, que é novação, que origina-se do latim novatio, que significa novo, nova, novar, referindo-se à criação de uma nova obrigação em substituição à anterior. O conceito básico é que a novação ela extingue uma obrigação antiga e cria uma nova, sendo um mecanismo especial de extinção de obrigações. O histórico da novação começa no direito romano, onde a novação ela estava relacionada à imutabilidade das obrigações. Os romanos usavam o termo para indicar a transferência ou translação de uma dívida para uma nova relação obrigacional. Já no direito moderno, a novação ela evoluiu, principalmente em relação à forma e estrutura das obrigações, tornando-se um processo mais flexível e adaptável às relações jurídicas contemporâneas. Aí a gente vai agora para os conceitos fundamentais, começando pela Maria Helena Diniz, que ela define a novação como um meio especial de extinção das obrigações, onde há a criação de uma nova relação jurídica que substitui a anterior. A diferença entre novação e pagamento está no fato de que a novação ela não satisfaz imediatamente o credor, porque o crédito ele é extinto pela criação de uma nova obrigação e não pelo cumprimento direto da anterior. O Flávio Tartucci, ele fala que conforme o Código Civil Brasileiro, reforça que a novação consiste na substituição de uma obrigação anterior por uma nova, que necessariamente deve ser diversa da primeira. O ponto central está na mudança substancial da obrigação original, não apenas em seu conteúdo, mas em sua própria natureza jurídica. Já também temos o Pablo Stolze, que ele fala que a novação é como uma criação de uma nova obrigação destinada a extinguir a anterior. Ele destaca a natureza jurídica da novação como um ato de eficácia complexa, que requer a vontade clara das partes para extinguir a obrigação anterior por meio de um novo vínculo obrigacional, como diz no latim, animus novandi. A novação subjetiva, a sua definição é que ela pode ser classificada em objetiva ou subjetiva, dependendo do que é alterado na obrigação. Na novação subjetiva, ocorre a modificação no sujeito da relação, e quando se fala em subjetiva passiva, é o devedor quem muda, seja um terceiro que assume a posição do devedor original. A delegação passiva é um tipo específico de novação subjetiva. Nessa modalidade, o devedor original, que é o delegante, indica um terceiro, que é o delegado, para assumir a obrigação perante o credor, delegatário. A aceitação do credor é essencial para que ocorra a delegação. Sem essa concordância, a responsabilidade do devedor original permanece. As espécies de inovação. A doutrina aponta, fundamentalmente, a existência de 3 espécies de inovação: a inovação objetiva, a inovação subjetiva e a inovação mista. Vejamos cada uma delas separadamente. Primeiro, a inovação subjetiva, ativa, passiva ou mista. A inovação subjetiva, por sua vez, dada a sua similitude com outras figuras jurídicas, merece atenção redobrada. Dá-se a inovação subjetiva em 3 hipóteses: por mudança do devedor, inovação subjetiva passiva; por mudança do credor, inovação subjetiva ativa; por mudança do credor e devedor, sendo a inovação subjetiva mista. A inovação subjetiva passiva ocorre quando um devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor, assim como diz no artigo 360, parágrafo 2 do Código Civil. Segundo a doutrina, a inovação subjetiva passiva poderá ocorrer de 2 modos: por expromissão e por delegação. Poderá também ocorrer a inovação subjetiva passiva por meio de delegação. Nesse caso, o devedor participa do ato novatório indicando terceira pessoa que assumirá o débito com a devida aquiência do credor. Assim participam da delegação o antigo devedor, chamado de delegante, o novo devedor, chamado de delegado, e finalmente o credor, reconhecido como delegatário. De tal forma, excluído o antigo devedor, perante este a obrigação será considerada extinta. Segundo Robert Joseph, para se fazer a delegação é necessário, primeiro, o concurso do delegante, ou seja, do antigo devedor, que dá ao credor outro devedor em seu lugar. B. A pessoa do delegado se obriga para com o credor em lugar do antigo devedor, ou para com a pessoa indicada por ele. E C. O credor que, em consequência da obrigação do delegado contratado com ele,
ou para com a pessoa que ele indicou, desobriga o delegante, ou seja, o devedor. Assim como diz o artigo 284. Essa forma de inovação, embora não expressamente prevista em lei, é amplamente admitida, sobretudo se considerando que o devedor, diferentemente do que ocorre na expromissão, participa do ato conferindo-lhe mais segurança. Em verdade, não há mesmo necessidade de sua previsão expressa, pois decorrente necessariamente de um ato negocial, fruto da autonomia individual da vontade dos contratantes, não tem nenhuma necessidade. Não há que se confundir, todavia, a novação subjetiva passiva, principalmente por delegação, com a mera cessação de débito, uma vez que, neste caso, o novo devedor assume a dívida, permanecendo mesmo com o vínculo obrigacional. Não há aqui, portanto, ânimo de inovar, extinguindo o vínculo anterior. Da mesma forma, a novação subjetiva passiva não se confunde com o pagamento por terceiro, interessado ou desinteressado. Neste, a dívida é extinta pelo adimplemento, enquanto naquela, a nova obrigação é contraída. Com o mesmo conteúdo objetivo, mas com diversidade substancial no polo passivo, extinguindo-se a relação obrigacional primitiva. Agora vamos falar dos requisitos da novação. Primeiro, a intenção de inovar, conhecida como animus novandi. A intenção clara de substituir a obrigação antiga pela nova. É necessária a concordância de todas as partes envolvidas. A intenção de inovar deve ser expressa ou deduzida de forma inequívoca, conforme estipulado entre os contratantes. Segundo, a existência de uma obrigação anterior. A novação pressupõe uma obrigação pré-existente. Natureza dessa obrigação pode ser de qualquer tipo. Dívida de dinheiro, prestação de serviço, ou etc. A obrigação anterior deve ser válida e exigível, ou seja, ela não pode ser nula ou já extinta. Constituição de uma nova obrigação, que é o terceiro elemento. A novação só ocorre se uma obrigação for criada. A diferença entre a nova e a antiga obrigação pode estar relacionada ao objeto, ao sujeito ou às condições. A nova obrigação não pode ser meramente uma modificação da anterior, mas deve ter um fundamento. A novação é um conceito fundamental no direito civil que se refere à substituição de uma obrigação anterior por uma obrigação nova. O Código Civil Brasileiro aborda a novação em seus artigos 360 a 367. O artigo 360 define a inovação como a extinção de uma obrigação anterior por uma obrigação nova. Existem três formas principais de inovação. A primeira é quando o devedor assume uma nova dívida para substituir a anterior. A segunda é quando um novo devedor assume a dívida, liberando o devedor original. E o terceiro é quando um novo credor substitui o antigo credor, assim a dívida será quitada como um novo devedor. O artigo 361 esclarece que a novação pode ocorrer por mudança de objeto da obrigação e essa alteração deve ser feita substancialmente, não apenas formal, para configurar uma nova obrigação. Já o artigo 362 trata da novação subjetiva passiva, em que a substituição do devedor pode ocorrer sem o consentimento deste, mas requer a concordância do credor. No artigo 363, aborda a situação em que o novo devedor é insolvente. Nesse caso, o credor não pode buscar o pagamento do devedor original, a menos que este tenha agido por má-fé. O artigo 364 define que a novação extingue os acessórios e a garantia da dívida, a menos que haja a estipulação em contrário. É importante destacar que o penhor, hipoteca e anticrese não se aplicam se os bens garantidos pertencem a terceiros não envolvidos na novação. Já no artigo 365, permite que a novação entre o credor e o devedor e um dos devedores solidários, exonerando os demais devedores. As garantias e preferências subsidem apenas sobre os bens do devedor que assumiu a nova. No artigo 366, estabelece que a novação feita sem consenso do fiador resulta na exoneração desse. Portanto, a novação pode ocorrer independente da concordância do fiador ou não. Já, por fim, o artigo 367 afirma que as obrigações nulas ou extintas não podem ser objeto de inovação, exceto obrigações simples ou anuláveis. No entanto, as obrigações naturais podem ser novadas desde que não sejam originadas de causa ilícitas. Eu vou falar dos efeitos da novação, em especial a partir da visão da professora Maria Helena Diniz.
A novação possui uma natureza jurídica dual. Ao mesmo tempo que extingue uma obrigação pré-existente, cria uma nova relação obrigacional. Esse fenômeno gera consequências diretas, tanto em relação à obrigação extinta, quanto à nova que surge. De maneira geral, a novação apresenta-se como uma força extintiva e criadora. Segundo Maria Helena Diniz, a novação cumpre dupla função. Função liberatória, ao extinguir uma obrigação anterior, liberando o devedor, e uma função criadora, ao gerar uma nova obrigação, introduz uma nova relação obrigacional. Essa dinâmica afeta diretamente a relação entre credores e devedores, modificando garantias e acessórios, exigindo consentimentos expressos de partes envolvidas. Em relação à obrigação extinta, o principal efeito da novação é a extinção da obrigação anterior, o que gera os seguintes desdobramentos: a paralisação dos juros da dívida extinta, uma vez que a extinção da obrigação anterior cessa automaticamente os juros vinculados à dívida extinta. Contudo, se as partes assim convencionarem, esses juros podem ser restabelecidos na nova obrigação. A extinção de garantias e acessórios, como regra geral, todas as garantias e acessórios são extintas, a menos que haja uma estipulação expressa das partes. O desaparecimento da mora também é uma característica em relação à obrigação extinta. Caso o devedor estivesse em mora na relação obrigacional extinta, antiga, esta cessará com a exceção da dívida anterior, com a extinção da dívida anterior. A exoneração de codevedores solidários também é uma outra característica. Se a novação ocorrer entre credor e um dos devedores solidários, apenas este ficará vinculado à nova obrigação. Os demais devedores solidários serão liberados de qualquer responsabilidade vinculada à obrigação extinta. Outra característica também é a perda das exceções vinculadas à obrigação anterior e a extinção das ações judiciais. Ou seja, todas as ações judiciais baseadas na obrigação extinta perdem seu fundamento jurídico e, consequentemente, se extinguem. Também tem a extinção da fiança. A fiança ligada à obrigação anterior desaparece, pois é considerada acessória à obrigação principal. Se o credor e o devedor desejarem manter a fiança, o fiador deverá expressamente consentir. E por último, o risco do credor em caso de insolvência do novo devedor. Se houver novação passiva, substituição do devedor, o credor assume o risco da insolvência do novo devedor, salvo se houver má-fé na substituição. Nesse caso, o credor não poderá mover ação contra o devedor anterior, a menos que prove fraude ou dolo por parte deste. Em relação dos efeitos com relação à nova obrigação, essa nova obrigação criada não herda os vínculos jurídicos da obrigação anterior, a não ser seu caráter extintivo. De acordo com Maria Helena Diniz e outros doutrinadores, a nova relação obrigacional é completamente autônoma. Mesmo que aspectos da antiga obrigação sejam mantidos na nova, eles derivam da vontade das partes e não de uma transmissão automática de direitos e obrigações. Em especial nas obrigações solidárias, no contexto das obrigações solidárias, os efeitos da novação variam se a solidariedade for ativa ou passiva. Na ativa, a novação pode ser feita por um dos credores solidários, extingue a dívida, mas os credores que não participam da novação devem acertar-se com o credor operante. Na solidariedade passiva, a novação realizada com um dos devedores solidários libera os demais, sendo apenas o devedor novado responsável pela nova obrigação. Para concluir nossa apresentação, vamos focar nos exemplos de novação. No caso de novação subjetiva passiva, a substituição ocorre do devedor. O artigo 360, inciso 2º do Código Civil, exige que a novação passiva seja feita com a concordância do credor. Supõe que Carlos deve R$10.000 a Luciana. Carlos, enfrentando dificuldades financeiras, propõe que seu amigo Ricardo assuma a dívida. Com o consentimento de Luciana, Ricardo passa a ser o responsável pelo pagamento dos R$10.000 e a obrigação original de Carlos é extinta. Esse exemplo demonstra a novação subjetiva passiva, onde apenas um devedor é alterado.
Um exemplo de inovação subjetiva por delegação ocorre quando um novo devedor assume a obrigação, mas o antigo devedor continua solidariamente responsável até que o novo devedor cumpra a obrigação completa. De acordo com o artigo 362 do Código Civil, a novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente de consentimento deste, mas a responsabilidade solidária do antigo devedor pode persistir até o cumprimento total da nova obrigação. Imagine que João deve R$ 8.000 a Maria. João e Maria concordam que o amigo de João, Pedro, assumirá a dívida. Pedro passa a ser o devedor principal, mas João continua responsável até que Pedro cumpra integralmente a obrigação. A novação delegada permite que a substituição do devedor sem extinguir completamente a responsabilidade do devedor original até a execução completa da nova obrigação. Com isso, encerramos nossa apresentação, reforçando a importância da novação subjetiva no direito das obrigações e o seu papel na renovação das relações contratuais.